O Duque de Montevarchi era conhecido por duas coisas: uma fortuna que poderia comprar metade da Toscana e um coração tão morto quanto as cinzas do incêndio que destruiu sua família. Diziam que ele era um fantasma, vagando pelos corredores vazios de sua vila. Mas as muralhas que ele ergueu para manter o mundo afastado estavam prestes a ser derrubadas. Não por uma condessa em busca de título, não por um banqueiro oferecendo negócios, mas por um menino de 5 anos, com terra nos joelhos, que olhou para o homem mais temido da Itália e fez uma oferta que mudaria o destino de todos. "Não chore, signore", sussurrou o menino, enxugando uma lágrima da face do duque. "Você parece tão sozinho. Você pode ficar com a minha mãe. Se você quer descobrir como um duque solitário, uma restauradora corajosa e um menino inocente provaram que família não é sobre sangue, mas sobre por quem você luta, então fique até o final. E se você ama histórias onde os vilões recebem o que merecem, curta este vídeo, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho." Florença, inverno de 1887. A névoa que subia do rio Arno naquela manhã de janeiro era tão densa que parecia ter vida própria, enroscando-se nos ciprestes que ladeavam a vila Montevarchi como dedos espectrais buscando algo perdido. A propriedade, uma fortaleza renascentista de pedra cor-de-mel e mármore travertino, elevava-se sobre as colinas toscanas com a arrogância de 4 séculos de poder ininterrupto. Mas quem conhecia os segredos daquela casa sabia que por trás dos afrescos desbotados e das janelas com vidros coloridos vivia apenas um homem. E esse homem estava tão morto quanto as estátuas que guardavam o portão principal. Máximo de Montevarchi, 10º duque de sua linhagem, tinha 34 anos, mas se movia como alguém que carregava o peso de 80. Seus passos pelos corredores, forrados de tapeçarias medievais, eram silenciosos, quase reverentes, como se temesse acordar os fantasmas que habitavam cada cômodo. E fantasmas, ele tinha muitos. Naquela manhã, ele estava na biblioteca, um salão de 3 andares com escadas em espiral de ferro forjado, paredes forradas de mogno e prateleiras que subiam até o teto abobadado, pintado com querubins desbotados que pareciam observá-lo com pena. A lareira estava acesa, mas o fogo não aquecia. Nada aquecia Máximo há 4 anos. Não desde a noite em que as chamas devoraram a ala leste da vila, levando consigo Lucia, sua esposa de olhos cor-de-mel, e Juliana, sua filha de apenas 3 anos, cujo riso costumava ecoar pelos jardins como sinos de igreja. Ele estava sentado em sua poltrona de couro gasto, segurando um objeto pequeno demais para as mãos de um homem de seu porte. Um retrato em miniatura, emoldurado em prata, mostrando o rosto angelical de Juliana. Era o aniversário. 4 anos desde que as chamas a levaram. 4 anos desde que Máximo deixou de ser um homem e se tornou uma sombra. A porta da biblioteca se abriu com um rangido que soou como um gemido de advertência. "Sua Excelência." A voz era feminina, hesitante, carregada de uma tensão que Máximo reconheceu imediatamente. Era a senhora Agnese, a governanta que comandava a criadagem com mão de ferro, mas que, diante do duque, se comportava como uma criança diante de um lobo. Máximo não se virou. "Eu disse para não ser incomodado, Agnese. Perdoe-me, Excelência, mas o Visconde Corvino e a Contessa Orsini chegaram. Sem aviso prévio, exigem jantar com Vossa Excelência esta noite. Dizem que é urgente, sobre o testamento." A mandíbula de Máximo se contraiu. O testamento, sempre o maldito testamento. Seu pai, o 9º duque, homem de negócios brilhante e coração de pedra, havia deixado uma cláusula final em seu legado. Máximo tinha até o final de junho daquele ano para se casar novamente ou adotar um herdeiro legalmente reconhecido. Caso contrário,
toda a fortuna líquida da família, os vinhedos, as minas de mármore em Carrara, as ações nas ferrovias, tudo seria transferido para o parente masculino mais próximo, Dante Corvino, seu primo. Um homem cujo único talento era perder dinheiro em mesas de jogo e arruinar aqueles tolos o suficiente para confiar nele. Diga a eles que estou indisposto. Tentei, Excelência. O Visconde insistiu. Disse que... Agnese engoliu em seco. Disse que se Vossa Excelência não aparecer, ele considerará isso uma admissão de incapacidade mental e buscará a tutela legal do patrimônio. Máximo finalmente se virou. Seus olhos, de um verde escuro como as florestas do norte, brilhavam com uma fúria contida. Ele disse isso? Com todas essas palavras, Excelência. Máximo se levantou, guardando o retrato no bolso interno do casaco de veludo negro que usava como uma mortalha. Ele era alto, de ombros largos, com o rosto talhado em linhas duras que teriam sido bonitas se não fossem tão severas. Seu cabelo, negro como ébano, estava mais longo do que a moda permitia, amarrado na nuca de forma desleixada. Ele não se importava com a moda, não se importava com nada. Prepare o jantar então, ele disse, com uma voz que parecia vir de alguma cripta antiga. Mas eu não estarei presente na hora de servir, preciso de ar. Agnese fez uma reverência rápida, claramente aliviada por não ter que argumentar, e saiu. Máximo esperou até ouvir os passos dela se afastarem pelo corredor de mármore. Então, pegou seu sobretudo de lã e saiu pela porta lateral, aquela que dava para os jardins dos fundos. Ele não queria ver Corvino. Não queria ver Violeta Orsini, a viúva de olhos de serpente que há meses o perseguia com insinuações veladas de um casamento conveniente. Ele queria estar sozinho, como sempre. O limonar, o jardim de limoeiros que sua mãe havia plantado décadas atrás, era o único lugar da vila onde Máximo ainda conseguia respirar. As árvores, com suas folhas verde escuras e frutos dourados pendurados como lanternas, criavam um refúgio protegido do vento cortante de janeiro. O cheiro cítrico, ácido e doce ao mesmo tempo, era o único aroma que não o fazia lembrar do cheiro de fumaça e carne queimada que o assombrava nos pesadelos. Ele caminhou até o banco de pedra no centro do limonar, um assento circular que rodeava o tronco de uma velha oliveira, e sentou-se. Tirou o retrato do bolso novamente. Olhou para o rosto da filha. "Perdoe-me, minha pequena", sussurrou, e pela primeira vez em meses, permitiu-se uma única lágrima. Ela caiu quente e pesada sobre o vidro do retrato. Foi quando ouviu o som, um farfalhar de folhas, não o vento, passos, leves, rápidos, descoordenados. Uma criança. Máximo enxugou o rosto rapidamente, guardando o retrato. Ele se virou, esperando ver um dos filhos dos jardineiros, mas o que encontrou foi algo completamente inesperado. Um menino pequeno, não mais que 5 ou 6 anos, surgiu de entre os galhos baixos de um limoeiro. Ele usava roupas limpas, mas remendadas, um casaco de lã marrom grande demais para ele e um gorro que cobria cachos castanhos desgrenhados. Nos braços segurava um objeto estranho, um soldadinho de madeira pintada com um braço quebrado. O menino parou ao ver Máximo. Seus olhos, grandes e cor de avelã, se arregalaram, mas ele não correu. Em vez disso, inclinou a cabeça para o lado como um pássaro curioso. "Quem é você?" Máximo perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. "Como entrou aqui?" O menino não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu mais 2 passos cautelosos para a frente. Ele olhou para o rosto de Máximo, estudando-o com uma intensidade desconcertante para alguém tão jovem. "Você está triste", o menino declarou. Não era uma pergunta, era uma constatação. Máximo piscou, desarmado. "Eu sou o Duque de Montevarte, e você está invadindo minha propriedade." "Meu nome é Mateo."
o menino disse, ignorando completamente a tentativa de intimidação. Ele se aproximou mais, parando a poucos passos de Máximo. Vi você chorando. Minha mama diz que quando alguém chora, a gente tem que ajudar, mesmo que a gente não conheça a pessoa. Máximo sentiu algo estranho no peito, algo que ele não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Ternura. Eu não estava chorando. Estava sim, Mateu insistiu, com a honestidade brutal das crianças. Então, para o completo choque de Máximo, o menino estendeu a mão livre e, de ponta dos pés, tocou o rosto do duque. Seus dedos pequenos e quentes limparam o rastro úmido que a lágrima havia deixado. Viu? Ainda está molhado. Máximo ficou paralisado. Ninguém o tocava, ninguém ousava. Mas aquele menino, aquele estranho pequeno e destemido, havia feito isso com a naturalidade de quem oferece água a um sedento. Por que você está triste? Mateu perguntou baixando a mão, mas permanecendo ali, incrivelmente próximo. Isso não é da sua conta, Máximo disse, mas sua voz perdeu toda a dureza. Mateu olhou para o soldadinho em suas mãos. Eu também fico triste às vezes, quando penso no meu papá. Ele morreu na guerra antes de eu nascer. Mama diz que ele era corajoso, mas eu queria que ele estivesse aqui. Máximo fechou os olhos. A dor no peito aumentou. Eu também perdi alguém. 2 pessoas. Minha esposa e minha filha. Quando abriu os olhos, Mateu estava olhando para ele com uma compaixão tão pura que era quase insuportável. Então você está sozinho, como eu. Eu não tenho papá. Você não tem ninguém? Não, Máximo admitiu, a palavra saindo como uma confissão. Mateu ficou em silêncio por um momento, claramente pensando. Então, seus olhos se iluminaram como se tivesse tido a melhor ideia do mundo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pedaço de pano amassado. Era um lenço, bordado com uma flor azul desajeitada, claramente feito à mão. Tome, Mateu disse, oferecendo o lenço. Mama fez para mim. Ela diz que sempre tem que ter um lenço quando está triste. Pode usar. Máximo olhou para o lenço como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E naquele momento era, lentamente, pegou-o. O tecido cheirava a sabão e a algo doce, talvez lavanda. Obrigado, ele sussurrou. Mateu sorriu. Um sorriso largo e sem dentes na frente que transformou completamente seu rosto. Então, com a lógica inquestionável de uma criança, ele tomou uma decisão. Subiu no banco de pedra ao lado de Máximo e sentou-se, balançando as pernas curtas que não alcançavam o chão. Você não deveria ficar sozinho, Mateu declarou. Pessoas sozinhas ficam muito tristes. Mama diz isso. Sua mama parece muito sábia, Máximo disse, sentindo os cantos de sua boca se moverem em algo que quase poderia ser um sorriso. Ela é. Mateu concordou com entusiasmo. Ela conserta coisas. Olha. Ele levantou o soldadinho quebrado. Ela vai consertar o braço dele quando a gente voltar para casa. Ela conserta tudo. Máximo olhou para o brinquedo. Ela é artesã? Ela restaura coisas velhas, tipo aquelas cortinas grandes com desenhos. Ela está trabalhando aqui hoje, na sala de música. Por isso eu tive que ficar quieto, mas eu vi um gato e... Mateu parou, parecendo perceber que talvez tivesse dito demais. Desculpa, não era para eu sair. Então a criança era filho de uma das trabalhadoras temporárias. Agnese havia mencionado que contratriam uma restauradora para as tapeçarias danificadas pela umidade. Máximo deveria estar furioso pela invasão. Deveria chamar a guarda. Mas olhando para aqueles olhos cor de avelã, cheios de preocupação genuína, ele não conseguia encontrar raiva. Você não está em apuros, Máximo disse suavemente. Mesmo? Mateu pareceu aliviado. Então,
Olhou para Máximo novamente, estudando-o com aquela intensidade perturbadora. Signore, você realmente parece muito sozinho e muito triste. Ele hesitou, mordendo o lábio inferior como se estivesse tomando uma grande decisão. Então, com a seriedade de quem está fazendo uma oferta de Estado, Matteo disse, você pode ter minha mama. Máximo piscou. O quê? Minha mama, Matteo repetiu, como se fosse óbvio. Ela é a melhor mama do mundo. Ela faz sopa, e canta canções, e conserta coisas quebradas. E ela também fica triste às vezes. Talvez se você tiver ela, vocês dois fiquem menos tristes. Podem compartilhar. Pela primeira vez em 4 anos, algo que não era dor atravessou o peito de Máximo. Era absurdo. Era impossível. Era tocante de uma forma que ele não tinha palavras para descrever. Matteo, ele começou, tentando encontrar uma forma gentil de explicar que não se pode simplesmente dar mães de presente, quando uma voz feminina, aguda de pânico, cortou o ar. Matteo! Matteo! Onde você está? O menino congelou. É a mama. Ela vai ficar preocupada. A voz se aproximou rapidamente. Matteo! Per l'amor de Dio! Onde você se meteu? E então ela surgiu entre os limoeiros. A primeira coisa que Máximo notou foi que ela estava correndo. O vestido simples de lã cinza esvoaçando atrás dela, as botas enlameadas, o avental manchado de poeira. A segunda coisa foi seu rosto, pálido de pânico, olhos azuis como o céu de verão arregalados, cabelos cor de trigo escapando de um coque apressado. Ela não era jovem no sentido de uma debutante, mas havia uma beleza nela que vinha de algo mais profundo que juventude. Força, determinação e, naquele momento, medo absoluto. Ela parou ao ver Máximo. O ar saiu de seus pulmões num suspiro audível. Seus olhos foram de Máximo para Matteo, que estava sentado ao lado do duque como se fossem velhos amigos. Vostra Excelência, ela sussurrou, e imediatamente caiu em uma reverência tão profunda que quase tocou o chão. Perdoe-me, por favor. Ele não queria invadir. Ele é só uma criança. Eu vou levá-lo embora imediatamente. Não vai acontecer de novo. Por favor, não o castigue. Ela estava tremendo. Máximo viu isso. Viu o medo real em seus olhos. Medo de que ele fizesse algo com a criança. Medo de perder o emprego. Medo de um homem com poder. Máximo se levantou lentamente, fazendo questão de manter os movimentos calmos, não ameaçadores. Seu nome? Bianca Excelência, Bianca Donati, sou a restauradora. Por favor, não nos mande embora. Eu preciso deste trabalho. Nós precisamos. Donati. O nome soou um sino distante na mente de Máximo, mas ele não conseguiu colocar onde o havia ouvido antes. Ele não invadiu. Ele veio até mim por vontade própria e foi educado. Bianca piscou, claramente não esperando isso. Ele... Foi? Mama! Matteo pulou do banco e correu até ela, abraçando suas pernas. Eu fiz um amigo. Ele é um duque e ele estava chorando, então eu ofereci você para ele não ficar sozinho. Você não se importa, importa, mama? O rosto de Bianca passou por 3 tons de vermelho em rápida sucessão. Horror. Vergonha. E então, surpreendentemente, algo que parecia querer ser uma risada histérica, mas que ela sufocou com força. Matteo, meu amor, não podemos simplesmente oferecer pessoas como presentes, ela disse, com uma voz estrangulada. Mas você disse que temos que compartilhar com quem não tem nada. Matteo protestou confuso. Máximo sentiu aquele puxão estranho no peito novamente. Aquela sensação de algo quebrando, algo que esteve congelado por tempo demais. Ele olhou para Bianca. Ela estava mortificada, claramente esperando ser expulsa a qualquer momento. E então, Máximo de Montevarchi, o duque fantasma, o homem que não sorria há 4 anos, tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo.
Senhora Donati, ele disse, sua voz ainda rouca, mas carregada de algo novo. Algo como curiosidade. Meu primo e uma convidada indesejada estão na vila para jantar. Eu preciso comparecer, ou eles me declararão louco, mas eu preferiria não enfrentá-lo sozinho. Ele fez uma pausa, saboreando a loucura do que estava prestes a dizer. Você e seu filho me fariam a honra de jantar comigo esta noite, como meus convidados especiais? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareceram parar de cantar. Bianca o encarou como se ele tivesse falado em uma língua alienígena. Vossa Excelência, eu não posso. Eu sou uma empregada, não é apropriado. Eu decido o que é apropriado em minha casa, Máximo disse, e havia um toque de comando em sua voz que não aceitava argumentos. Mas então, mais suave, ele acrescentou: por favor, seu filho acredita que posso ser consertado. Eu gostaria de descobrir se ele está certo. Bianca olhou para Matteo, que estava vibrando de excitação. Ela olhou de volta para Máximo, e então, lentamente, ela assentiu. Está bem, Excelência, nós aceitamos. A transformação de Bianca Donati, de restauradora empobrecida para convidada de honra do Duque, levou exatamente 45 minutos e envolveu 3 criadas atônitas, uma governanta cética e um armário inteiro de vestidos que não eram tocados há anos. A senhora Agnese havia levado Bianca para os aposentos da ala oeste, aqueles que pertenceram à falecida irmã do duque, Caterina, que se casara com um conde napolitano e deixara para trás um guarda-roupa digno de uma princesa. As criadas, inicialmente desconfiadas da intrusa, rapidamente mudaram de opinião ao perceber que Bianca não era uma oportunista comum. Ela tinha mãos delicadas, postura ereta e, quando falava, usava o italiano refinado de quem fora educada em boas escolas. Ela era uma dama caída, não uma impostora. Este aqui, senhora, disse Maria, a criada mais jovem, erguendo um vestido de veludo verde esmeralda, com detalhes em renda dourada. Fará seus olhos brilharem como safiras. Bianca tocou o tecido com reverência. Era mais luxuoso do que qualquer coisa que ela possuíra mesmo nos dias de glória de seu pai. É lindo demais. Eu não deveria. O duque ordenou. Agnese interrompeu, com aquele tom que não permitia discussão. Mas então sua voz suavizou. E se me permite dizer, senhora, faz anos que não vejo Sua Excelência mostrar interesse por coisa alguma. O que quer que seu filho tenha dito a ele no limonar despertou algo. Não desperdice isso. Bianca olhou para o espelho. Seu reflexo mostrava uma mulher de 27 anos que parecia carregar 35. Linhas de preocupação marcavam sua testa. Suas mãos, embora hábeis, estavam ásperas de trabalho. Ela não se sentia digna daquele vestido, daquele jantar, daquele duque. Mas então pensou em Matteo, em como ele sorria tão pouco ultimamente, em como a fome os visitava regularmente, em como, naquela manhã, ela havia costurado as solas dos sapatos dele com pedaços de couro porque não tinha dinheiro para comprar novos. Está bem, ela sussurrou. Ajudem-me. 30 minutos depois, Bianca não se reconhecia. O vestido verde esmeralda abraçava seu corpo como uma segunda pele, revelando uma silhueta que os vestidos informes de trabalho escondiam. Seu cabelo cor de trigo, geralmente preso em um coque severo, agora caía em ondas suaves sobre os ombros, preso apenas por um pente de tartaruga incrustado de pequenas pérolas. Maria havia insistido em aplicar um toque de carmim nos lábios e um pouco de pó de arroz para suavizar as olheiras. Madonna Santa, Maria sussurrou, recuando para admirar o trabalho. Você parece uma condessa. Eu pareço uma fraude, Bianca corrigiu, mas sua voz vacilou. Porque a mulher no espelho não parecia uma fraude.
parecia com a Bianca de 10 anos atrás, a filha de Lorenzo Donati, o comerciante de sedas mais respeitado de Florença, antes da ruína, antes do suicídio, antes de tudo desmoronar. Uma batida suave na porta a trouxe de volta ao presente. Agnese abriu. Senhora Donati, o jovem Matteo está pronto. Bianca virou-se e seu coração derreteu. Matteo estava parado no corredor, usando um pequeno traje de veludo azul marinho, com gola branca e botões dourados. Suas bochechas estavam rosadas do banho, os cachos castanhos domados, os sapatos engraxados brilhando. Ele parecia um pequeno príncipe, mas a melhor parte era seu rosto, iluminado de pura alegria. "Mama!" ele gritou, correndo até ela e girando. "Olha, parece um soldado de verdade, e não tem remendos." Bianca se ajoelhou, não se importando com o vestido caro, e abraçou-o com força. "Você está lindo, meu amor, mas lembre-se das regras." Matteo fez uma careta. Eu sei, boca fechada ao mastigar. Não falar a menos que falem comigo, não derrubar coisas." Ele hesitou. "Mama, e se eu estragar tudo? E se eles descobrirem que não pertencemos aqui?" Bianca segurou o rosto dele entre as mãos. "Matteo, escute. Nós pertencemos a qualquer lugar onde há bondade. E o Duque foi bondoso hoje, então não tenha medo. Apenas seja você mesmo, aquele menino corajoso que ofereceu sua mama a um estranho porque viu que ele estava sofrendo." Matteo sorriu, um pouco mais confiante. "Está bem, mas você vai ficar perto de mim?" "Sempre." Agnese reapareceu na porta. "É hora. Sua Excelência está esperando no salão de retratos." O caminho até o salão de jantar foi uma jornada através de séculos de poder e riqueza. Corredores de mármore polido refletiam a luz de candelabros de cristal. Tapeçarias antigas mostravam cenas de batalhas e caçadas. Estátuas romanas autênticas guardavam nichos em intervalos regulares. E em toda parte, retratos. Gerações de Montevarques olhando para baixo, com expressões que variavam de severas a entediadas. Mas foi um retrato específico que fez Bianca parar. Estava pendurado em um local de honra, iluminado por 2 tochas de parede. Mostrava um homem mais jovem, sorrindo, com uma mulher linda de cabelos escuros e olhos amendoados. E nos braços da mulher, uma criança pequena de cachos dourados. Eles pareciam felizes, completos. "Esse é Sua Excelência", Agnese disse suavemente, parando ao lado de Bianca, com a falecida duquesa Lucia e a pequena Juliana. Foi pintado 6 meses antes do incêndio. Bianca olhou para o máximo do retrato. Ele era irreconhecível. Os olhos brilhavam. A postura era relaxada. E o sorriso era genuíno e amplo. "O que aconteceu?" ela sussurrou. "Eles dizem que foi um acidente, uma vela derrubada na ala leste, mas Sua Excelência estava em Milão naquela noite cuidando de negócios. Quando voltou, Agnese fez o sinal da cruz. Ele chegou a tempo de ver os bombeiros retirarem os corpos. Dizem que ele gritou por 3 dias seguidos, e então ficou em silêncio, e nunca mais voltou a ser o mesmo." Matteo apertou a mão de Bianca. "A filha dele tinha a minha idade?" "Quase", Agnese confirmou. "Ela faria 8 este ano." Bianca sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas as afastou. Agora ela entendia. Entendia porque Máximo havia chorado no limonar. Porque a oferta inocente de Matteo o havia tocado tão profundamente. Ele não via apenas um menino de 5 anos. Ele via a filha que nunca cresceria. "Vamos", ela disse, sua voz mais firme. "Não devemos fazer o Duque esperar." O salão de jantar da Vila Montevarchi era uma obra-prima de opulência renascentista. O teto era um afresco glorioso, mostrando o triunfo de Baco, deus do vinho, cercado por ninfas e sátiros em poses que fariam uma freira corar.
A mesa, de carvalho maciço, podia acomodar 40 pessoas, mas esta noite estava posta para apenas 5. Cristais de Murano capturavam a luz de 3 candelabros de prata. Porcelana de Limoges, tão fina que era quase translúcida, esperava em cada lugar. E no ar, o aroma de assados e ervas. Mas a atmosfera era qualquer coisa menos festiva. No extremo oposto da mesa, 2 predadores aguardavam. Dante Corvino, visconde de Ravenna, tinha 50 anos e a aparência de quem passara 49 deles em tavernas e casas de jogo. Seu rosto era vermelho e inchado, os olhos pequenos e astutos como os de um rato, a barriga proeminente esticando o colete de seda. Ele mastigava um pedaço de pão com a boca aberta, migas caindo sobre a gravata. Ao seu lado, em contraste gritante, sentava-se Violeta Orsini. A Contessa era uma visão de elegância venenosa. 35 anos, viúva de um conde que convenientemente morrera de causas naturais, deixando-a com uma fortuna considerável e nenhum herdeiro para dividi-la. Cabelos negros como asa de corvo, presos em um penteado elaborado, lábios vermelhos, olhos amendoados que não perdiam nada. Seu vestido de cetim bordô era cortado de forma a exibir um decote que beirava o escandaloso. Ela segurava uma taça de vinho como se fosse uma arma. Quando as portas se abriram e Máximo entrou, seguido por Bianca e Matteo, ambos se levantaram por obrigação protocolar. Mas suas expressões eram puro choque. "Boa noite", Máximo disse, sua voz neutra como sempre. Mas havia um brilho em seus olhos que não estivera lá há horas. Ele usava um traje formal completo, negro com detalhes em prata, parecendo cada centímetro o duque que era. Ele ofereceu o braço a Bianca com uma cortesia que fez Violeta estreitar os olhos. "Permitam-me apresentar a senhora Bianca Donati e seu filho, Matteo. Eles serão meus convidados esta noite." Corvino recuperou-se primeiro, embora seu sorriso fosse falso, como moeda de cobre. "Máximo, querido primo, nós não sabíamos que você estava recebendo companhia. Que surpresa deliciosa!" "É, não é?" Máximo puxou a cadeira para Bianca, posicionando-a à sua direita, o lugar de honra. Matteo foi colocado ao lado dela. Corvino e Violeta ficaram do outro lado, o poder claramente desequilibrado. Violeta não se sentou imediatamente. Ela estudou Bianca com o tipo de olhar que uma serpente dá a um rato antes do bote. "Donati", ela disse, saboreando o nome como se fosse algo azedo. "Não reconheço a família. Você é das Donatis de Siena? Ou talvez de Nápoles?" Bianca manteve a coluna ereta, embora sentisse o peso do escrutínio. "Minha família era de Florença, Contessa." "Era?" Violeta repetiu, arqueando uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "Que interessante. E em que círculos sua família se movia?" "Comércio", Bianca disse simplesmente, recusando-se a elaborar. "Comércio", Violeta repetiu, como se a palavra fosse um insulto. Ela trocou um olhar com Corvino e algo passou entre eles, algo predatório. Como prático. Máximo interveio, sua voz cortante. "A senhora Donati é uma restauradora de tapeçarias altamente qualificada. Ela está trabalhando nas peças medievais da ala norte. Seu trabalho é excepcional." "Tenho certeza que é", Violeta disse com um sorriso que não chegou aos olhos. "E o menino também restaura tapeçarias?" Matteo, que estava observando tudo com olhos arregalados, de repente se endireitou. "Eu ajudo a mama, e eu sei ler, e sei contar até 100. Apesar da tensão, Máximo sentiu seus lábios se curvarem. Impressionante. "É um menino precoce", Bianca disse rapidamente, colocando uma mão sobre a de Matteo em um gesto suave de silêncio agora. Os primeiros pratos foram servidos por criados silenciosos. Uma sopa de abóbora com manjericão fresco e azeite de oliva.
O aroma era divino. Mateo olhou para o prato como se fosse um tesouro, claramente com fome, mas esperou até que todos os adultos começassem. Corvino devorou sua sopa com a elegância de um porco na lama. Violeta mal tocou na dela, ocupada demais avaliando Bianca. Máximo comia mecanicamente, seu foco dividido entre observar seus convidados e interceptar os olhares venenosos que Violeta lançava. Então, Máximo, Corvino disse, limpando a boca com o guardanapo de linho. Violeta e eu estávamos discutindo sua situação, o prazo do testamento. 6 meses não é muito tempo. Estou ciente, Máximo disse friamente. Bem, você precisa entender nossa preocupação, Corvino continuou com falsa simpatia. Somos família. Queremos o melhor para você. E, francamente, o estado em que você tem vivido, ele fez um gesto vago. Não é saudável. Um homem de sua posição deveria se casar novamente, ter herdeiros, continuar a linhagem. Que coincidência! Violeta ronronou, inclinando-se para a frente de forma a destacar ainda mais seu decote. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Na verdade, Máximo, eu vim aqui esta noite para fazer uma proposta. Bianca sentiu seu estômago afundar. Aqui estava, a verdadeira razão para o jantar. Uma proposta? Máximo repetiu seu tom perigosamente calmo. Casamento, Violeta disse sem rodeios. Entre nós, seria perfeitamente sensato. Eu tenho fortuna própria, conexões, e ainda sou jovem o suficiente para dar-lhe herdeiros. E você? Ela o olhou de cima a baixo. Precisa de uma esposa rapidamente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com faca. Mateo, abençoada e perigosamente, quebrou-o. Mas ele não precisa se casar com você, o menino disse, com a lógica implacável da infância. Ele já tem minha mama. Se houvesse uma forma de tempo parar, teria sido naquele momento. Violeta virou-se lentamente para Mateo, seus olhos estreitando-se até se tornarem fendas. O que você disse, criança? Mateo, Bianca sussurrou, horrorizada. Mas Mateo continuou, inocente e devastadoramente honesto. Eu ofereci minha mama a ele hoje, porque ele estava sozinho e triste. E mama é muito boa em consertar coisas. Ela pode consertar o coração dele. Corvino deixou escapar uma risada rouca. Violeta não riu. Ela olhou de Mateo para Bianca, e então para Máximo. E o que viu lá, aquele lampejo de algo no rosto geralmente impassível do duque, ao olhar para a mulher ao seu lado, acendeu uma fúria gelada. Que doce! Violeta disse, sua voz gotejando veneno disfarçado de mel. Uma criança brincando de casamenteiro. Embora, devo dizer, senhora Donati, é bastante ousado permitir que seu filho faça tais ofertas. Quase poderia parecer calculado. Bianca palideceu. Contessa, eu asseguro que... Claro que não foi! Violeta a cortou, pegando sua taça de vinho. Ela a girou preguiçosamente, fazendo o líquido vermelho rodopiá-la. Uma mulher de sua posição, uma trabalhadora, certamente não teria a audácia de mirar em um duque. Seria absurdamente presunçoso, quase cômico. Ela tomou um gole, seus olhos nunca deixando os de Bianca. Embora, ela continuou, devo admitir, o vestido é adorável, emprestado, presumo. Era de minha irmã, Máximo disse, sua voz um rugido baixo. Ah, sim, a falecida Lady Caterina. Que memórias! Violeta inclinou a cabeça, fingindo inocência. Você sabe, Máximo, é comovente ver você ser tão caridoso, vestindo a ajuda com as roupas de sua irmã, convidando-os para sua mesa. É quase como se estivesse praticando para quando tiver uma esposa de verdade, alguém de sua própria classe. A mão de Máximo se fechou ao redor da faca ao lado de seu prato. Bianca viu e rapidamente colocou sua própria mão sobre a dele debaixo da mesa. Um toque suave, um aviso silencioso. Não vale a pena.
Mas Violeta não terminou. Ela se levantou, pegando sua taça, e caminhou ao redor da mesa com a graça de um gato caçando. Parou atrás da cadeira de Bianca. Diga-me, senhora Donati, de qual ramo exatamente dos Donatis você descende? Porque eu conheço todas as famílias importantes de Florença, e não me lembro de comerciantes com esse nome. Bianca sentiu a armadilha se fechando. Se dissesse a verdade, a humilhação seria completa. Lorenzo Donati era lembrado como o comerciante que quebrou, que perdeu tudo, que se matou. Se mentisse, Violeta descobriria. Meu pai era Lorenzo Donati, ela disse calmamente, erguendo o queixo. Ele comerciava sedas. Ele faliu há 9 anos e posteriormente tirou a própria vida. Eu não me envergonho de minha origem, Contessa, apenas das circunstâncias que nos trouxeram à pobreza. Corvino engasgou com seu vinho. Seus olhos se arregalaram, a memória claramente clicando. Lorenzo Donati, aquele Lorenzo Donati? Você o conhecia? Máximo perguntou, sua voz afiada. Conhecer é uma palavra forte, Corvino disse rapidamente, mas havia suor em sua testa. Ouvi falar dele. Negócios ruins, muito ruim, um aviso sobre investir mal. Bianca viu a mentira. Viu o reconhecimento nos olhos de Corvino. Mas antes que pudesse processar o que isso significava, Violeta agiu. Que trágico, Violeta disse, embora seu tom sugerisse qualquer coisa menos simpatia. Ela estava diretamente atrás de Bianca agora, a taça de vinho pendurada perigosamente em sua mão. Quebrada, órfã, e agora forçada a trabalhar com as mãos. Você deve ter tanta inveja olhando para todo esse luxo, sabendo que nunca será seu. Contessa, Máximo avisou levantando-se. Suficiente. Oh, estou apenas sendo honesta, Máximo. Violeta deu de ombros, e então, com um movimento tão rápido que parecia acidental, mas era tudo menos isso, ela inclinou sua taça. Vinho tinto derramou sobre o ombro de Bianca, manchando o vestido verde esmeralda, escorrendo pelo decote, pingando no chão de mármore. Bianca gritou, pulando da cadeira. O vestido estava arruinado. O lindo vestido, que por algumas horas a fizera sentir-se humana novamente, agora manchado de vermelho como sangue. Oh, céus! Violeta exclamou, levando uma mão à boca em falsa preocupação. Como posso ser tão desastrada? Perdoe-me, senhora. Embora devo dizer, talvez seja melhor assim. Aquele vestido era caro demais para alguém de qualquer forma. Agora você pode voltar aos seus trapos sem se sentir mal. Mateo começou a chorar. Lágrimas rolavam por seu rosto rosado. Mama, seu vestido bonito. Bianca estava congelada, o vinho frio encharcando sua pele, a humilhação queimando mais quente que qualquer chama. E então, Máximo de Montevarchi fez algo que ninguém esperava. Ele pegou sua própria taça, cheia de vinho quiante escuro, e deliberadamente a despejou sobre si mesmo. O líquido manchou sua camisa branca, sua gravata de seda, pingou em suas calças de veludo negro. Um acidente, ele disse, olhando diretamente para Violeta. Parecem acontecer muito esta noite. Então ele tirou o casaco e colocou-o ao redor dos ombros de Bianca, cobrindo o vestido arruinado. Ele se virou para Corvino e Violeta, e quando falou, sua voz era o rugido silencioso de um terremoto. Saiam da minha casa, agora! Máximo! Corvino começou. Saiam! O grito ecoou pelo salão, fazendo os cristais vibrarem. Vocês dois vieram aqui não por preocupação, mas por ganância. Vocês insultaram minha convidada, fizeram uma criança chorar. E agora me dizem para sair antes que eu peça aos meus guardas para carregá-los para fora como o lixo que são. Violeta jogou a cabeça para trás. Você vai se arrepender disso, Máximo, quando o prazo vencer e você perder tudo. Então que eu perca, Máximo rosnou. Prefiro morrer pobre do que viver mais um dia na companhia de serpentes.
Eles saíram, Violeta pisando duro, Corvino resmungando ameaças vazias. A porta bateu atrás deles com um som de finalidade. No silêncio que se seguiu, Mateus soluçou. Máximo se ajoelhou diante do menino, pegando seu rosto pequeno entre as mãos grandes. Ei, soldado! Soldados não choram por causa de pessoas más. Eles ficam mais fortes. Mas ela foi má com a mama, Mateo fungou. Ela foi. E eu não vou deixar que aconteça de novo. Prometo. Máximo olhou para Bianca. Ela estava tremendo, não de frio, mas de choque atrasado. Senhora Donati, Bianca, me perdoe. Você não merecia isso. Não é sua culpa, Bianca sussurrou. Eu não deveria ter vindo. Eu não pertenço a... Pare. Máximo ordenou suavemente. Ele se levantou, ainda usando apenas a camisa manchada de vinho, e estendeu a mão. Você pertence a qualquer lugar onde escolher estar. E esta noite, você escolheu estar aqui. Comigo, com seu filho. E isso é mais do que mereço. Bianca olhou para a mão dele. Então, lentamente, colocou a sua nela. E naquele toque, algo mudou. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos sentiram tão certo quanto o vinho secando em suas roupas, tão inevitável quanto o amanhecer. A noite caiu sobre a Vila Montevarte com o peso de um sudário. Bianca havia sido instalada em um dos quartos de hóspedes da ala oeste, longe o suficiente dos aposentos principais para manter a propriedade, mas perto o suficiente para que Máximo soubesse onde ela estava. O vestido arruinado jazia em uma pilha no canto do quarto, uma lembrança manchada de vinho da crueldade de Violeta. Mateo dormia profundamente na cama enorme, exausto pela emoção do dia, abraçado ao soldadinho de madeira como se fosse um talismã contra o mundo. Bianca estava na janela, observando a lua pálida refletir-se nas estátuas do jardim. Ela usava uma camisola simples emprestada, seus cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Deveria estar dormindo, mas o sono não vinha. Sua mente girava, processando o jantar, a humilhação e o olhar nos olhos de Máximo quando ele a defendeu. Ninguém a defendera em 9 anos. Ninguém desde que seu pai se fora. Uma batida suave na porta a fez virar-se. Entre, ela sussurrou, cuidando para não acordar Mateo. A porta se abriu, revelando não uma criada, mas o próprio Máximo. Ele ainda usava as calças formais, mas havia trocado a camisa manchada de vinho por uma simples de linho branco, aberta no colarinho. Seus cabelos negros estavam despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidamente. E em seus braços, ele carregava algo volumoso envolto em pano. Sua Excelência, Bianca começou, instintivamente puxando um xale sobre os ombros. Não é apropriado você estar aqui. Nada sobre esta noite foi apropriado, Máximo disse, entrando e fechando a porta atrás de si. Mas ele a deixou entreaberta, um gesto de propriedade. Não vou ficar, apenas vim trazer isto. Ele colocou o embrulho sobre a cadeira perto da lareira. Um vestido novo, para substituir o que foi destruído. Vossa Excelência, eu não posso aceitar. Bianca. A forma como ele disse seu nome, sem título, com uma familiaridade quase íntima, fez algo apertar em seu peito. Deixe-me fazer isto. É a menor reparação que posso oferecer. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. Máximo deveria ter ido embora então, mas ele ficou, olhando para Mateo dormindo, uma expressão de dor e anseio cruzando seu rosto. Ele é abençoado por ter você, Máximo disse suavemente. Uma mãe que o protege tão ferozmente. Ele é tudo que tenho, Bianca respondeu. Depois que tudo desmoronou, pensei em desistir, mas então olhei para Mateo, tão pequeno, tão inocente, e soube que tinha que continuar. Por ele. Lorenzo Donati,
Máximo disse o nome com cuidado, como se testasse o peso dele. O comerciante de sedas. Corvino reconheceu o nome. Eu vi. Bianca virou-se para ele surpresa. Viu? Ele suou, ficou nervoso, e ele mentiu quando disse que apenas ouviu falar de seu pai. Os olhos de Máximo estreitaram-se. O que realmente aconteceu, Bianca? Por que sua família caiu? Ela hesitou. Era uma história que ela nunca contara por completo a ninguém. Mas algo na maneira como Máximo olhava para ela, com atenção genuína e não julgamento, abriu as comportas. Meu pai era um homem bom. Ela começou, sua voz distante com memória. Honesto, trabalhador. Ele construiu seu negócio de sedas do nada, fornecendo para as melhores casas de Florença, até mesmo para o Vaticano. Há 10 anos, ele recebeu uma proposta de negócio, um investimento conjunto com um nobre. Eles comprariam plantações de amoreiras na Sicília, expandiriam a produção. Os lucros seriam divididos meio a meio. Quem era o nobre? Máximo perguntou, embora já estivesse começando a suspeitar. Um visconde, Bianca disse amargamente. Dante Corvino. O ar saiu dos pulmões de Máximo como um soco no estômago. Corvino. Meu pai confiou nele, investiu tudo. As plantações foram compradas, os trabalhadores contratados. Mas então começaram os problemas, atrasos nos envios, documentos perdidos e, finalmente, uma acusação de que meu pai havia desviado fundos do investimento. As mãos de Bianca se fecharam em punhos. Era mentira, pura fabricação, mas Corvino tinha advogados poderosos, juízes no bolso. Meu pai foi arruinado em questão de meses. Tudo foi tomado. A casa, o negócio, até o dote que minha mãe havia trazido para o casamento. Meu Deus, Máximo sussurrou, meu pai não conseguiu suportar a vergonha. Ele se enforcou no que restou de seu escritório. Deixou apenas uma carta para mim, dizendo que me amava, que lamentava falhar comigo. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Bianca. Eu tinha 18 anos. Minha mãe havia morrido no parto de Matteo 1 ano antes. E, de repente, eu estava sozinha, sem dinheiro, sem casa, com um bebê nos braços. Máximo se aproximou, parando a apenas um passo dela. E as plantações? O que aconteceu com elas? Corvino as assumiu, legalmente, e transformou-as em uma das operações de seda mais lucrativas da Sicília. Construiu sua fortuna com o sangue da minha família. A raiva que queimou através de Máximo foi tão intensa que por um momento ele não conseguiu falar. Seu primo, seu próprio sangue, não apenas um jogador e um perdedor, mas um ladrão, um assassino, mesmo que indiretamente. Espere aqui, ele disse abruptamente. O quê? Por quê? Mas Máximo já estava saindo, seus passos ecoando pelo corredor. Bianca ficou sozinha, confusa e apreensiva, até que 15 minutos depois, ele retornou. Desta vez, ele carregava uma pasta de couro gasto, amarrada com cordão. Meu pai mantinha registros meticulosos de todos os negócios da família, Máximo disse, colocando a pasta sobre a mesa e acendendo mais velas. Incluindo os investimentos de Corvino, porque Corvino não apenas arruinou seu pai, Bianca. Ele usou meu dinheiro para fazer isso. Bianca se aproximou enquanto Máximo abria a pasta, retirando documentos amarelados. Contratos, cartas, recibos, e lá, em letras negras e brancas, estava a prova. Dante Corvino havia pedido um empréstimo substancial ao 8º Duque de Montevarchi em 1877, alegando que seria para expandir seus vinhedos familiares. Mas as datas coincidiam exatamente com o investimento nas plantações de amoreiras. O investimento de Lorenzo Donati. Ele usou o dinheiro da minha família para financiar a fraude contra seu pai, Máximo disse, sua voz carregada de desgosto.
E quando seu pai foi destruído, Corvino ficou com tudo e nunca pagou o empréstimo de volta. Meu pai o perdoou, provavelmente porque eram família. Bianca olhou para os papéis, depois para Máximo. Por que está me mostrando isso? Porque eu não sou meu primo, nem meu pai. Máximo se virou para encará-la completamente. E porque eu tenho uma proposta a fazer. O coração de Bianca acelerou. Que tipo de proposta? Máximo respirou fundo. O que estava prestes a dizer era impulsivo. Louco até. Mas também parecia a coisa mais certa que ele fizera em 4 anos. Case-se comigo. O silêncio que se seguiu foi total. Até o fogo na lareira pareceu parar de crepitar. O quê? Bianca finalmente conseguiu dizer, sua voz um sussurro estrangulado. Case-se comigo. Máximo repetiu, mais firmemente agora. Legalmente, diante de testemunhas, na capela da vila. Vossa Excelência, você está louco. Você não pode... Ouça-me. Ele deu um passo à frente, seus olhos verdes intensos fixos nos dela. O testamento do meu pai exige que eu me case ou adote um herdeiro até junho. Se eu falhar, tudo vai para Corvino. E o que você acha que ele fará com essa fortuna, Bianca? Ele a desperdiçará em mesas de jogo. Ele oprimirá os inquilinos. E os negócios que ele já roubou, incluindo o que pertencia ao seu pai, continuarão a enriquecê-lo enquanto você e Mateo sobrevivem com migalhas. Mas um casamento de conveniência, não puramente de conveniência, Máximo a corrigiu. Ele hesitou. Então disse algo que surpreendeu a ambos. Hoje, quando seu filho ofereceu você a mim, foi a primeira vez em 4 anos que eu senti algo além de vazio. Não estou pedindo amor. Não tenho direito a isso. Mas estou pedindo uma aliança. Você se torna a duquesa. Mateo se torna meu herdeiro reconhecido. E juntos usamos os recursos desta casa para recuperar o que Corvino roubou de você. Bianca balançou a cabeça, tentando processar. E o que você ganha com isso? Redenção. Máximo disse simplesmente. A chance de corrigir o erro que minha família cometeu contra a sua. E talvez, sua voz ficou mais suave, a chance de não morrer sozinho. Ela deveria ter recusado. Era loucura. Um duque e uma restauradora empobrecida. Mas então, pensou em Mateo, dormindo inocentemente a poucos metros de distância. Pensou em todas as noites frias, as refeições puladas, o medo constante de que um dia ela não conseguisse mais providenciar para ele. E pensou na promessa que fizera sobre o túmulo de seu pai, que um dia, de alguma forma, ela faria Corvino pagar. Se eu aceitar, ela disse lentamente, eu tenho condições. Máximo arqueou uma sobrancelha. Diga-as. Primeiro, Mateo deve ser tratado como seu filho legítimo, não como um enteado tolerado. Ele terá educação, segurança, amor. Concordo, facilmente. Segundo, este não será um casamento real no sentido conjugal. Quartos separados, vidas separadas, uma fachada para o mundo, mas não mais. Algo que poderia ter sido decepção piscou nos olhos de Máximo, mas ele assentiu. Se é o que você deseja. E terceiro, Bianca ergueu o queixo. Quero que me ajude a expor Corvino, não apenas a impedi-lo de herdar, mas a destruí-lo como ele destruiu meu pai. Máximo estendeu a mão. Então temos um acordo? Bianca olhou para a mão, depois para seu rosto. Viu um homem destruído pela perda, buscando redenção. Viu uma oportunidade que nunca viria novamente. E viu, talvez, o prenúncio de algo mais. Algo que nem ela nem ele estavam prontos para nomear. Ela colocou a mão na dele. Temos um acordo. O aperto de mãos foi firme, selado não com amor, mas com propósito mútuo. E enquanto eles estavam ali, mãos entrelaçadas, sob a luz fraca das velas, nenhum deles percebeu a sombra que se movia no corredor do lado de fora. Uma sombra que havia ouvido tudo.
Dante Corvino não havia partido para sua propriedade em Ravenna, como Máximo presumira. Ele havia instruído Violeta a fazer uma cena, a sair ruidosamente enquanto ele ficava para trás. Ele conhecia a vila bem demais, os corredores secretos dos criados, as passagens que permitiam movimento não detectado. E agora, encostado contra a parede fria de pedra, ele processava o que havia acabado de ouvir. Um casamento entre Máximo e a filha de Lorenzo Donati. Se isso acontecesse, Corvino perderia tudo. O testamento seria cumprido, sua única chance de riqueza evaporada, a menos que ele agisse. Rápido, Corvino deslizou pelas sombras, voltando para o quarto que ele havia usado em visitas anteriores. Ali, ele escreveu 2 cartas às pressas. A primeira era para Violeta, instruindo-a a retornar pela manhã com a evidência que ele forneceria. A segunda era para seu advogado, preparando um desafio legal ao casamento sob a alegação de fraude e coerção. Mas o golpe de mestre seria algo mais direto, algo que tornaria Bianca Donati completamente inadequada para o título de duquesa. Corvino abriu seu baú de viagem e retirou uma pequena caixa forrada de veludo. Dentro descansava um medalhão de safira, cercado por diamantes. Era uma peça da família Montevarchi, supostamente segura no cofre principal da vila, supostamente sendo a palavra operativa. Corvino tinha uma chave, roubada anos atrás e nunca devolvida. Aquela tarde, enquanto Máximo estava distraído, Corvino havia tomado emprestado o medalhão. Agora ele o seguraria, e pela manhã ele o descobriria no quarto de Bianca. Uma mulher pobre, desesperada, roubando dos tesouros da família. Seria o escândalo perfeito. Máximo seria forçado a anular o noivado. E Corvino estaria de volta em seus bons gramas, o primo preocupado que salvou o duque de uma caçadora de fortunas. Ele sorriu para si mesmo, guardando o medalhão. Então, silenciosamente como havia chegado, deslizou para fora da vila, montou seu cavalo e galopou para a propriedade de Violeta, a poucos quilômetros de distância. Eles teriam a noite inteira para refinar o plano. De volta ao quarto de hóspedes, Máximo e Bianca permaneceram de pé por mais um momento, as mãos ainda entrelaçadas. "Quando?" Bianca perguntou. "Quando faremos isso?" "Amanhã," Máximo disse. "A tempestade que estava prevista está chegando. Vai isolar a vila. Ninguém poderá entrar ou sair por pelo menos um dia. Faremos a cerimônia pela manhã, antes que Corvino tenha chance de interferir. Tão rápido? Se esperarmos, ele encontrará uma forma de nos parar. Homens como Corvino sempre encontram." Máximo apertou suavemente a mão dela. "A menos que você esteja tendo dúvidas." Bianca olhou para Matteo, depois de volta para Máximo. Nenhuma dúvida, apenas medo. De mim? Do desconhecido, de falhar, de que isso não seja suficiente para proteger Matteo. Máximo levantou a mão dela e, em um gesto que a surpreendeu completamente, pressionou um beijo casto nos nós dos dedos. "Eu juro por tudo que é sagrado, Bianca Donati, que enquanto houver fôlego em meu corpo, nenhum mal virá a você ou a seu filho. Este não é apenas um contrato, é um voto." Lágrimas surgiram nos olhos de Bianca. "Por que você está fazendo isso? De verdade?" Máximo a soltou, recuando. Por um momento ela pensou que ele não responderia, mas então ele falou, sua voz tão baixa que era quase um sussurro. "Porque quando olho para Matteo, vejo a filha que perdi. E quando olho para você, vejo a vida que eu poderia ter tido se as chamas não tivessem tirado tudo de mim. Você me pediu redenção. Mas a verdade é, Bianca, que você está me dando algo que pensei estar morto, esperança." Ele se virou para ir embora, mas na porta parou. "Durma bem, minha futura duquesa. Amanhã fazemos história." E então ele se foi, deixando Bianca sozinha, com o peso de sua decisão
e o calor persistente de seu beijo em sua mão. Ela se deitou ao lado de Matteo, puxando-o para perto. "O que fizemos, Piccolo?" Ela sussurrou para o filho adormecido. "O que fizemos?" Mas, no fundo, ela sabia. Eles haviam dado o primeiro passo em uma guerra contra um homem que destruíra tudo que ela amava uma vez. E desta vez, ela não seria a vítima. Desta vez, ela teria um duque ao seu lado. Do lado de fora, o vento começou a uivar, trazendo consigo os primeiros flocos de neve. A tempestade estava chegando, e com ela, um dia que mudaria tudo. Na propriedade de Violeta, Corvino e a Contessa brindavam com champanhe, seus planos traçados, sua armadilha preparada. Eles não sabiam que estavam subestimando o único poder que poderia derrotá-los, a união de duas almas quebradas que se recusavam a permanecer quebradas. O amanhecer traria uma batalha, mas também traria um casamento, e no final, apenas um lado poderia vencer. O amanhecer chegou coberto de branco. Durante a noite, a tempestade havia transformado a Vila Montevarchi em um conto de fadas congelado. Neve cobria os ciprestes, pesava sobre os galhos dos limoeiros e silenciava o mundo como se Deus tivesse colocado um dedo sobre os lábios da própria terra. As estradas que desciam a colina até Florença eram intransitáveis. A vila estava completamente isolada. Exatamente como Máximo havia previsto. É exatamente o que Corvino estava contando. Bianca acordou com Matteo cutucando sua bochecha. Mamá, nevou. Podemos fazer um boneco de neve?" Ela puxou o filho para um abraço, respirando o cheiro de sabão e inocência que ainda clingava a ele. "Talvez mais tarde, amore. Hoje é um dia muito especial. Lembra o que conversamos ontem à noite?" Matteo assentiu solenemente. Seus olhos cor de avelã eram sérios demais para uma criança de 5 anos. "Você vai se casar com o Duque, e ele vai ser meu novo papá. E nós vamos morar aqui para sempre." "Sim", Bianca sussurrou, embora a palavra "para sempre" parecesse grande demais, pesada demais para segurar. "Mas você precisa prometer ser muito corajoso hoje. Podem acontecer coisas confusas. Pessoas podem dizer coisas ruins, mas não importa o quê. Você fica perto de mim, entendeu?" Matteo franziu a testa. "Como a senhora má de ontem. Ela vai voltar?" "Talvez. Mas se voltar, o Duque vai nos proteger. E nós vamos proteger ele também. Porque é isso que as famílias fazem." Uma batida na porta interrompeu o momento. A senhora Agnese entrou, trazendo consigo 3 criadas carregando bandejas, bacias de água quente e fumegante e o vestido que Máximo havia prometido. Mas este não era apenas qualquer vestido. Era um vestido de noiva. Bianca ficou em pé com a boca aberta. O vestido era de seda marfim, simples mas elegante, com mangas longas de renda e um corpete bordado com flores de laranjeira em fio de prata. Não era ostentoso. Era perfeito. "Pertenceu à mãe de Sua Excelência", Agnese disse suavemente, estendendo o vestido com reverência. "A falecida Duquesa Sofia. Ela usou-o em seu próprio casamento há 40 anos. Sua Excelência pediu que fosse alterado às suas medidas durante a noite. As costureiras trabalharam sem parar." Lágrimas arderam nos olhos de Bianca. Ele não precisava. Ele queria. Agnésia cortou, e pela primeira vez a governanta severa sorriu. "Senhora Donati, eu sirvo esta família há 30 anos. Eu vi Sua Excelência crescer de menino a homem. Eu o vi se casar com a duquesa Lucia, tornar-se pai, e então eu o vi morrer por dentro quando as chamas os levaram. Durante 4 anos ele foi um fantasma.
Mas ontem à noite, quando ele me procurou para pedir este vestido, eu vi seus olhos brilharem. Pela primeira vez desde o incêndio, eu vi vida nele. E isso foi você. Você e seu filho. Então use este vestido, case-se com ele e salve-o, porque Deus sabe que ele precisa ser salvo. Bianca aceitou o vestido, segurando-o contra o peito. Eu vou tentar. O processo de se vestir foi uma cerimônia em si. As criadas lavaram seu cabelo com água perfumada de lavanda, escovaram-no até brilhar como ouro pálido e o prenderam em um penteado elaborado, entrelaçado com pequenas flores de laranjeira reais, preservadas em cera. O vestido deslizou sobre seu corpo como água, abraçando suas curvas, fazendo-a parecer não como uma trabalhadora, mas como o que estava prestes a se tornar, uma duquesa. Matel, vestido em um pequeno traje azul marinho com gravata borboleta, deu voltas ao redor dela. Mama, você parece uma princesa de verdade. E você parece um príncipe, ela disse, ajoelhando-se para beijar sua testa. Meu pequeno e corajoso príncipe. Um sino tocou, alto e claro, ecoando pela vila. O chamado para a capela. A capela de Santa Maria della Neve era uma joia escondida nos terrenos da Vila Montevarchi. Construída no século XV, ela era pequena, comportando talvez 30 pessoas, mas cada centímetro era uma obra de arte. Afrescos de anjos e santos cobriam as paredes. Vitrais lançavam luz colorida sobre os bancos de carvalho. E sobre o altar, uma Madonna de mármore estendia as mãos em bênção eterna. Máximo estava diante do altar, usando traje formal completo, casaco negro de cauda, colete de brocado prata, gravata branca. Seu cabelo estava arrumado, sua postura ereta, mas eram seus olhos que prendiam a atenção, verdes e intensos, fixos na porta, esperando. Padre Giuseppe, o capelão idoso que servira a família por décadas, estava ao lado dele, segurando o missal. E nos bancos da frente, sentados como testemunhas obrigatórias, estavam os membros seniores da criadagem. Agnese, o mordomo Stefano, a cozinheira-chefe Carlota. Todos com rostos que misturavam ceticismo e esperança cautelosa. A porta da capela se abriu. Bianca entrou. Matel ao seu lado segurando sua mão. Não havia música, apenas o som de seus passos sobre pedra antiga. Mas quando Máximo viu Bianca no vestido de sua mãe, algo dentro dele quebrou e se reformou ao mesmo tempo. Ela era linda. Não à maneira das jovens da corte, todas joias e artifícios, mas de uma forma real, humana, tocante. Ele desceu os degraus do altar e ofereceu o braço. Você está pronta? Tão pronta quanto posso estar, ela sussurrou. Juntos, eles subiram até o padre. Matteo ficou na primeira fila, balançando as pernas, observando com fascínio solene. Padre Giuseppe limpou a garganta. Meus queridos, estamos reunidos diante de Deus para unir estes dois em santo matrimônio. A porta da capela entrou como uma tempestade, violeta em seus calcanhares, e atrás deles, 3 carabinieri em uniformes azul escuros, rifles nos ombros. A neve que eles haviam trazido do lado de fora derretia em suas botas, formando poças no chão de pedra. Alto! Corvino gritou, sua voz ecoando nos afrescos. Alto esta farsa imediatamente! Máximo se virou lentamente, colocando-se entre Bianca e os intrusos. Você foi instruído a deixar minha propriedade, Corvino. E eu voltei com a autoridade legal. Corvino retrucou, acenando para os carabinieri. Capitão Rinaldi, execute seu dever. O capitão, um homem de meia-idade com bigode cinza e olhos cansados, deu um passo à frente. Duque de Montevarchi. Peço desculpas pela intrusão, mas fomos informados de um crime grave cometido sob este teto. O roubo do medalhão de Safira Montevarchi,
Uma herança de família avaliada em milhares de liras. Roubo, Máximo repetiu, sua voz perigosamente calma. Por quem? Corvino apontou um dedo trêmulo para Bianca. Por ela, a caçadora de fortunas que você está tão ansioso para desposar? Bianca empalideceu, mas manteve a cabeça erguida. Isso é mentira. É? Violeta ronronou, deslizando para a frente com um sorriso venenoso. Então você não se importará que revistemos seu quarto. Você não tem autoridade, Máximo começou. Mas eu tenho. O capitão Rinaldi interrompeu, retirando um documento dobrado do bolso. Um mandado de busca assinado pelo magistrado provincial. O Visconde Corvino forneceu testemunho juramentado de que viu a mulher entrando no cofre da família ontem à noite. Ele está mentindo, Bianca disse, sua voz subindo em pânico. Eu nem sei onde fica o cofre. Então você não se oporá a uma busca, Corvino disse com falsa gentileza, para limpar seu nome. Máximo olhou para Bianca, viu o medo em seus olhos, e então olhou para Corvino. Viu o triunfo mal disfarçado. Isto era uma armação. Tinha que ser. Procede, Máximo disse friamente. Mas quando você não encontrar nada, Corvino, apresentarei acusações de calúnia e difamação, e você passará o resto de seus dias miseráveis em uma cela. Corvino apenas sorriu. Veremos. Os carabinieri, liderados por Corvino e Violeta, marcharam para fora da capela em direção à ala oeste. Máximo seguiu, puxando Bianca com ele. Mateu correu atrás, agarrando a saia da mãe. O quarto de hóspedes onde Bianca havia dormido era modesto, mas confortável. Os carabinieri começaram metodicamente. Gavetas, armário, debaixo da cama. Bianca observava, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. 5 minutos se passaram. Nada foi encontrado. Corvino começou a ficar vermelho. Procurem melhor, atrás dos quadros, sob o tapete. Mais 10 minutos. Ainda nada. Violeta mordeu o lábio, lançando um olhar preocupado para Corvino. Algo havia dado errado. Então Mateu, que estava parado quieto no canto, falou. Estão procurando por isso? Todos se viraram. O menino estava segurando algo que havia pegado do bolso de seu pequeno casaco. Algo que brilhava azul escuro à luz da manhã. O medalhão de Safira Montevarte. Bianca gritou. Mateu, não! Onde você conseguiu isso? Eu achei, Mateu disse, confuso por todo o barulho. Esta manhã, quando estava brincando no corredor, estava embaixo de uma estátua. Achei bonito, então peguei. Desculpa, mama. Eu sei que não deveria pegar coisas que não são minhas. Corvino quase gargalhou de alívio. Viu? A criança confessa. Obviamente, a mãe escondeu a joia lá, planejando recuperá-la mais tarde. Isso é ridículo, Máximo começou. Ridículo? O capitão Rinaldi pegou o medalhão da mão de Mateu, examinando-o. Excelência, este é claramente o medalhão da família. E foi encontrado na posse da criança, filho dela. Isso é evidência condenatória. Foi encontrado em um corredor público, Máximo rugiu. Qualquer um poderia tê-lo colocado lá. Ou, Corvino disse cuidadosamente, a mulher desesperada que você está tão ansioso para casar roubou-o, escondeu mal e agora está sendo exposta. Capitão, faça seu dever. Rinaldi hesitou, claramente desconfortável. Mas a lei era a lei. Senhora Donati, terei que levá-la para interrogatório. Não! Mateu correu para Bianca, abraçando-a. Não levem minha mama! Ela não fez nada de errado! Bianca se ajoelhou segurando Mateu, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Está tudo bem, Piccolo. Está tudo bem. A verdade vai aparecer. Mas parecia uma mentira. Parecia o fim. Máximo deu um passo à frente, sua voz um trovão. Se você tocar nela, capitão, enfrentará a ira completa desta casa. Eu garantirei que sua carreira termine antes do meio-dia. Máximo,
Bianca disse suavemente, levantando-se. Não, não se rebaixe a ameaças. Não por mim. Por você eu rebaixaria ao inferno, Máximo disse, e a intensidade crua em sua voz fez todos na sala congelarem. Foi Violeta quem quebrou o momento. Como tocante. Mas ameaças não mudam fatos. A mulher é uma ladra. O casamento é uma fraude. E agora, Máximo, você ficará sozinho, exatamente como deveria. Foi então que algo clicou na mente de Máximo. Algo que Corvino havia dito na noite anterior. Algo sobre o medalhão. Ele tinha mencionado que estava no cofre. Mas Máximo não havia aberto o cofre em meses. Como Corvino saberia que estava faltando, a menos que ele mesmo o tivesse tirado? Capitão Rinaldi, Máximo disse, sua voz de repente calma e perigosa. Antes de prender minha noiva, gostaria de apresentar evidências de um crime diferente, um muito maior. Corvino congelou. Do que você está falando? Máximo foi até sua jaqueta, dobrada sobre uma cadeira, e retirou a pasta de couro que havia mostrado a Bianca na noite anterior. Evidência de que meu primo, Dante Corvino, fraudou e arruinou um homem inocente 10 anos atrás, Lorenzo Donati, o pai de Bianca. Isso é irrelevante, Corvino começou. É completamente irrelevante, Máximo o cortou, porque estabelece padrão. Um padrão de Corvino usando armações e mentiras para destruir pessoas e roubar sua riqueza. E se ele fez com Lorenzo Donati, por que não faria com Bianca? Por que não plantaria evidência para impedir um casamento que o deserdaria? Rinaldi franziu a testa. Excelência, essas são acusações sérias. E eu tenho prova séria. Máximo espalhou os documentos sobre a cama. Contratos mostrando o empréstimo não pago. Cartas em que Corvino se gabava em particular de assumir os ativos Donati. E então, a peça final. Um diário. O diário do 8º Duque, pai de Máximo. Meu pai mantinha anotações meticulosas, Máximo disse, abrindo o diário em uma página marcada. E nesta entrada, datada de 12 de março de 1878, ele escreve: Dante veio a mim hoje, pedindo que eu perdoasse o empréstimo usado na aquisição Donati. Afirmou que foi astúcia de negócios, não fraude. Eu discordei. Mas ele é família, então relevei. Que Deus o perdoe, pois eu não posso completamente. Silêncio. Pesado como chumbo. Corvino estava suando agora. Isso não prova nada sobre o medalhão? Não. Máximo concordou, mas prova que você é um mentiroso e um ladrão, e lança dúvida sobre cada palavra que você disse. Rinaldi olhou de Máximo para Corvino e de volta. Visconde, você tem resposta a estas alegações? Isso foi há anos, irrelevante para... Responda à pergunta, Rinaldi disse, sua voz endurecendo. Corvino se recompôs. Negócios são negócios. Lorenzo Donati fez más escolhas. Auxiliadas por sua fraude, Bianca disse, sua voz quebrando o silêncio. Ela deu um passo à frente, já não chorando, mas ardendo de justa fúria. Você destruiu meu pai, tirou tudo dele, e quando ele não aguentou mais a vergonha, você ficou com os pedaços e construiu sua fortuna sobre as cinzas da dele. E agora... porque temo que eu possa tirar o que você cobiça, a herança de Máximo. Você tenta me destruir também, assim como destruiu meu pai. Cale a boca, sua... Não ouse falar com ela nesse tom. Máximo rugiu, dando um passo ameaçador em direção a Corvino. Você é uma desgraça para o nome Montevarte. E você está certo sobre uma coisa. Este medalhão foi roubado, mas não por Bianca, por você. Isso é absurdo, Corvino recuou. Eu nunca... Você tem a chave do cofre, Máximo disse. Meu pai lhe deu uma há anos, quando você supostamente ajudava a gerenciar os ativos. Você nunca a devolveu, não é? Você a manteve. Como uma apólice de seguro.
E ontem à noite, quando ouviu Bianca e eu planejando nos casar, você usou essa chave. Você roubou o medalhão e o plantou para ser encontrado, destruindo a reputação de Bianca e interrompendo o casamento. Prove! Corvino cuspiu. Máximo estendeu a mão. Esvazie seus bolsos. Eu não vou. Capitão! Máximo olhou para Rinaldi. Como oficial da lei, você tem o poder de revistar alguém suspeito de crime. Eu, como o Duque e seu empregador, estou ordenando que você faça isso. Revista-o. Agora. Rinaldi hesitou por apenas um momento. Então assentiu. Visconde Corvino, por favor, esvazie seus bolsos. Esta é uma violação. Faça isso. Com mãos tremendo de raiva, Corvino começou a retirar itens. Um lenço, uma carteira, um relógio de bolso, e então algo pequeno e metálico caiu no chão com um tinir. Uma chave, antiga, ornamentada, com a crista Montevarti gravada no cabo. Máximo a chave do cofre da família, que você afirmou ter devolvido há uma década. Ele olhou para Rinaldi. Posse de chave roubada, acesso aos aposentos da família sem permissão, e agora evidência circunstancial de que ele poderia facilmente ter plantado o medalhão. Rinaldi olhou de Corvino para o medalhão para a chave. A história estava se desmontando. Visconde, onde você estava ontem à noite entre as horas de meia-noite e amanhecer? Eu estava na minha propriedade. Mentiroso, disse uma nova voz. Todos se viraram. Na porta estava uma das criadas mais jovens, Maria. Ela tremeu sob os olhares, mas manteve-se firme. Eu o vi, Vossa Excelência, ontem à noite. Eu não conseguia dormir, então fui buscar leite morno na cozinha. E eu vi o Visconde Corvino nos corredores do leste, perto do cofre, por volta da 1 da manhã. Achei estranho, mas ele me disse para ir embora, então fui. Corvino empalideceu. Ela está mentindo. Uma criada tentando ganhar favores. Eu vi também, disse Agnese, entrando atrás de Maria. Eu estava verificando as fechaduras, como faço todas as noites, e o vi saindo da ala leste, escondendo algo sob seu casaco. Pensei em relatar, mas você é da família do Duque. Eu não sabia. As paredes estavam se fechando. Máximo deu o golpe final. Capitão Rinaldi, também gostaria que você soubesse que mandei fazer uma réplica do medalhão há 3 meses, como seguro contra roubo. A réplica é praticamente idêntica, feita pelo mesmo joalheiro, mas tem uma pequena marca na parte de trás. Uma pequena letra R. Ele pegou o medalhão da mão de Rinaldi e o virou. Lá, gravado de forma tão minúscula que era quase invisível, estava um R. Este é a réplica, Máximo disse. O real ainda está no cofre, onde sempre esteve. Corvino roubou a falsa, pensando que era real, e a plantou. Ele não apenas falhou em me incriminar Bianca, ele se incriminou. Rinaldi se virou para Corvino, sua expressão agora de pedra. Visconde Dante Corvino, você está preso por tentativa de fraude, roubo e difamação. Você será levado para a custódia até que uma audiência formal possa ser agendada. Não, vocês não entendem. Ela é uma caçadora de fortunas. Ele está sendo manipulado. Corvino lutou quando os carabinieri o agarraram, mas era inútil. Enquanto era arrastado para fora, ele lançou um último olhar venenoso para Bianca. Você não merece isso. Você não merece nada. E você, Bianca disse calmamente, merece exatamente o que está recebendo. Violeta, percebendo que o navio estava afundando, tentou escapar discretamente, mas Máximo bloqueou seu caminho. Você também estava envolvida, Contessa. Você foi cúmplice. O capitão vai querer seu testemunho. Violeta abriu a boca para protestar, depois a fechou. Com um floreio dramático, ela girou e saiu, seguindo os carabinieri. E então, finalmente, havia silêncio. Bianca afundou em uma cadeira, tremendo. Mateu correu para ela, trepando em seu colo. Mama, o homem mau se foi.
Sim, Piccolo. O homem mau se foi. Máximo se ajoelhou diante deles. Bianca, você está bem? Ela olhou para ele, este homem que havia entrado em sua vida menos de 24 horas atrás e já havia virado tudo de cabeça para baixo. Você sabia? Sobre a réplica? Sim, ele admitiu. Mandei fazê-la quando as ameaças de Corvino começaram. Eu não confiava nele e estava certo em não confiar. Você me salvou, ela sussurrou. Não, Máximo corrigiu pegando a mão dela. Nós salvamos um ao outro. Padre Giuseppe, que havia observado todo o drama da porta da capela, pigarreou. Bem, isso foi diferente. Posso presumir que o casamento ainda está de pé? Máximo olhou para Bianca. Está? Ela olhou em seus olhos verdes, viu a vulnerabilidade lá, a esperança, e percebeu algo que a assustou e a emocionou ao mesmo tempo. Isto não era mais apenas um acordo de negócios, não mais apenas redenção ou vingança. Em algum lugar entre o limonar e este momento, algo real havia começado a crescer. Sim, ela disse, está. Eles voltaram para a capela, desta vez sem interrupções. Padre Giuseppe leu os votos. Máximo e Bianca repetiram as palavras antigas, suas vozes firmes. E quando chegou a hora de trocar alianças, Máximo deslizou uma faixa de ouro simples com um único diamante no dedo de Bianca. Eu o declaro marido e mulher, Padre Giuseppe disse sorrindo. Pode beijar a noiva. Máximo hesitou. Isso não estava no acordo. Mas quando Bianca se inclinou, fechando a distância, ele a encontrou no meio do caminho. O beijo foi suave, casto, mas carregado de promessa. De novos começos, de cura. Quando se separaram, Matteo aplaudiu. Agora você é meu papá de verdade. Máximo sorriu, a primeira risada genuína em 4 anos escapando dele. Sim, pequeno soldado, agora sou. Meses depois, quando a primavera chegou à Toscana, transformando o limonar em um mar de flores brancas perfumadas, a vida na Vila Montevarchi era irreconhecível. O processo contra Corvino havia sido rápido e brutal. Confrontado com evidências irrefutáveis e depoimentos de testemunhas, ele confessou não apenas a armação do medalhão, mas a fraude contra Lorenzo Donati. As plantações de amoreiras foram apreendidas e devolvidas legalmente aos herdeiros de Lorenzo Bianca e Matteo. Corvino foi sentenciado a 10 anos de prisão. Violeta, declarada cúmplice, fugiu para a França, sua reputação em ruínas. Bianca, agora duquesa de Montevarchi, havia assumido a gestão das propriedades de seda com uma mistura de instinto empresarial, herdado de seu pai e educação refinada. Os lucros já haviam dobrado. Matteo corria livremente pelos jardins, não mais o menino magro e preocupado, mas saudável e feliz, perseguindo borboletas e aprendendo latim com um tutor. E Máximo? Máximo estava vivo novamente. Os criados comentavam sobre isso, como ele sorria, como ria, como a escuridão que o havia consumido estava se dissipando como névoa sob o sol. Numa tarde de maio, Bianca o encontrou no limonar, sentado no mesmo banco onde Matteo o havia descoberto meses antes. Mas desta vez, ele não estava chorando. Estava segurando um livro, lendo em voz alta para a filha que ele e Bianca estavam esperando. Um bebê. Prometido não para substituir Juliana, mas para honrar sua memória, crescendo em um lar cheio de amor. Lendo para ela já? Bianca perguntou, sentando-se ao lado dele, sua mão descansando sobre a barriga arredondada. Quero que ela conheça minha voz, Máximo disse, colocando a mão sobre a dela. Quero que ela saiba que é amada antes mesmo de chegar. Bianca apoiou a cabeça em seu ombro. Você sabe, às vezes ainda não acredito nisso, que isso é real. É real, Máximo a assegurou. Dolorosamente, perfeitamente real. E sem arrependimentos, ele se virou para encará-la,
pegando seu rosto em suas mãos. Nenhum arrependimento. Você me trouxe de volta da morte, Bianca. Você e Mattel. Vocês me deram uma razão para viver novamente. Nós salvamos uns aos outros. Ela ecoou as palavras dele daquele dia. Sim, ele concordou. Então, ele a beijou, não com a hesitação de seu casamento, mas com a confiança de um homem que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Do outro lado do jardim, Mattel brincava com seu soldadinho de madeira, agora perfeitamente restaurado por sua mãe. Ele olhou para cima, viu seus pais abraçados e sorriu seu sorriso desdentado. Eu disse que ela poderia consertar ele, Mattel sussurrou para o brinquedo. Mamas consertam tudo. E naquele momento, sob as flores de laranjeira e o céu azul da Toscana, o Duque Fantasma de Florença estava completamente, totalmente, gloriosamente vivo. E foi assim que o Duque Fantasma de Florença voltou a viver. Máximo pensou que sua vida havia terminado entre as chamas, mas bastou uma criança para reacender seu coração. Se você amou ver Corvino receber o que merecia, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e trazer mais histórias emocionantes de redenção, justiça e amor verdadeiro. Você acha que Máximo fez certo em criar a réplica do medalhão como armadilha? Conte nos comentários o que você teria feito no lugar dele. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história dos Diários da Nobreza. Obrigado por assistir e lembre-se, até o coração mais congelado pode derreter diante do amor verdadeiro. Até a próxima história.